Da nossa rede, tá assim? Tá aqui. Gente, boa tarde. Eu quero agradecer, desculpar um pouco da demora, a gente estava terminando de definir outras coisas que compõem o conselho. Pede renúncia, faz uma série de coisas, mas isso até faz parte do futebol. Quem está à frente tem que ter grandeza e compreensão para poder entender que isso faz parte, né, do cotidiano de quem está à frente acho que quase todos os clubes no Brasil, de uma maneira ou de outra, os seus dirigentes terminam sofrendo esse tipo de cobrança. Agora, quando a coisa toma uma conotação de execração pública, de desmoralização pública, de expulsão pública, na frente de filho, de genro, detratando sua mãe, quer dizer, a coisa perde o sentido. Essa diretoria, toda ela está aqui à frente do 13, porque ama muito o 13, todos eles têm uma história. Eu assumi essa incumbência em homenagem à memória do meu pai, e uma das coisas que eu mais me sentia bem quando estava era poder levar isso para os meus filhos, né? E de repente você começa a dizer, eu não posso ir para o campo do meu filho, porque meu filho vai ficar, vocês vão estar vendo seu pai ser execrado publicamente. Né? Coro, quer dizer, é uma coisa que perde completamente o sentido. Qual o sentido ficar à frente de alguma situação diante de uma execração dessa? Eu acho que se uma pessoa não tiver capacidade de proteger sua família de execração pública, essa pessoa não tem amor à sua família acima de tudo. Respeito à sua família acima de tudo. Né? Eu sei que não é o momento, óbvio que não é momento de deixar o 13 do ponto de vista do calendário, da própria responsabilidade, isso aí eu sei mais do que todo mundo. Tanto é que, na verdade, a gente comunicou ao Conselho que a diretoria irá renunciar. O Conselho pediu que pudesse a gente aguardar enquanto a diretoria cuida dos trâmites de transição, de convocar novas eleições, exatamente para não deixar o clube à berlinda, deixar o clube à deriva no momento. Mas o Conselho sabe que essa diretoria irá renunciar. A gente vai dar à diretoria do Conselho, a pedido do próprio presidente, o tempo que for necessário para que ele possa fazer e cuidar de todo esse trâmite, mas o desejo, a vontade, o sentido maior que a gente tinha de ficar até o último dia do nosso mandato, perdemos porque realmente faltou respeito. Né? Volto a dizer. E aí minha queixa não diz respeito a críticas que recebemos, não. Essa daí faz parte do jogo. Chamar de incompetente, dizer que você não consegue fazer um time bom, que não sabe contratar, que não conhece de bola, que... Isso entra num vídeo e sai no outro para mim. Eu nem olho minha rede social nesse sentido. Agora, execração pública, eu confesso a você, eu tenho uns 55 anos de idade. Eu tenho recordações de... O primeiro jogo que eu vi na minha vida foi aqui. 13 e Santa Cruz do Recife. Eu tinha, na época, acho que 5, 6 anos de idade. Eles até ganhou esse jogo. Primeiro jogo que eu vi. 48 anos frequentando estádio de maneira frequente. Eu nunca me recordo de nunca na história do 13 um presidente ter sido tão achacado publicamente, né, quanto a gente tem sido. E eu perguntei qual a razão para isso. Né? Nós fizemos uma gestão até então, esse é o terceiro ano. Primeiro ano a gente foi campeão paraibano com o 6º orçamento. No segundo ano fizemos uma das melhores campanhas da história do 13. Em campeonatos nacionais, fizemos a terceira melhor campanha do Brasil. Não subimos, mas fizemos a terceira melhor campanha do Brasil. No campeonato estadual do ano passado, embora não tenhamos chegado à final, mas conseguimos quebrar um recorde de 7 vitórias. Fazia cerca de quase 40 anos que o 13 não ganhava 7 jogos seguidos no Campeonato Paraibano. Naquela ocasião, formamos o melhor time. Né? Esse ano, o ano de centenário, um ano importante do ponto de vista da simbologia, porque o ano de centenário tem sua simbologia, claro. A gente conseguiu começar o ano com um desafio que era tentar enfrentar a fase de grupo da Copa do Nordeste. Estreamos vencendo Santa Cruz em Recife, um jogo difícil, venceu Santa Cruz em qualquer lugar difícil, em Recife mais ainda. Conseguimos vencer. Em seguida, fomos jogar a segunda partida, 3 dias depois, lá em Fortaleza, de ônibus, viagem desgastante. Né? Que foi jogar em Recife, voltou para Campinas, de Campinas aguardar quem era o adversário, foi o Ferroviário, vir para Fortaleza de ônibus. Quer dizer, tem esse processo, jogar 4 horas da tarde em Fortaleza, tudo isso.
Fizemos uma partida, jogamos muita bola, infelizmente a coisa não aconteceu e fomos eliminados. Dessa data para cá, parecia que o 13 tinha simplesmente feito o pior time de sua história. Quer dizer, toda a tolerância, toda a compreensão, todo o bom senso que de certa forma existiu, simplesmente deixou de existir. E aí os ataques só foram aumentando, e aí saiu do campo do futebol, da discussão do jogo, e passou a questões pessoais. Aí quando chega nas questões pessoais, a coisa realmente perde o sentido. Né? Então, assim, aí está motivo. Eu não estou feliz por isso, não. Eu não queria estar vivendo, eu queria viver até um momento do mandato, né, deixar o próximo presidente eleito, se Deus permitir, inclusive com SAF constituída, a gente está caminhando bem nesse sentido. Pode ser que não aconteça, mas está caminhando bem nesse sentido. Essa diretoria faz 3 anos que trabalha isso, 3 anos que trabalha isso. Né, e existe possibilidade concreta disso acontecer. Agora, é difícil você assistir um jogo com medo de levar alguém para se a pessoa de repente amanhã não está sendo diante do seu convidado, filho ou amigo ou quem quer que seja, execrado publicamente. Né? Mas chegava a chamar o nome da minha mãe, chamando minha mãe disso ou daquilo. A mãe ultrapassa qualquer limite, rapaz. E essa não é a maioria, claro que não. Mas a própria maioria que ficava em silêncio, no fundo, estava sendo conivente com esse comportamento, porque deveria dar uma vaia, deveria sucumbir isso aí. Porque é o respeito que se faltou. E quando se falta respeito, perde o sentido. Numa relação de trabalho, numa relação pessoal, quando falta o respeito, tem sentido dela continuar? Óbvio que não. Né? A gente respeitou, como vem respeitando a instituição, durante nossa gestão, nós nunca pagamos a folha atrasada um único mês. E 3 anos de gestão, afora as conquistas que tivemos, efetivamente. Títulos, respeito, recuperando o respeito do Senado, do futebol nordestino. Então, a gente não atrasou o salário. Conseguimos discutir a dívida do 13 a nível de recuperação judicial. Organizamos o time administrativamente. Melhoramos a infraestrutura do clube com academia, departamento de fisiologia, de nutrição, de análise, banco de dados, GPS, não é? Toda a parte nutricional, laboratório. Você chegar aqui, está um jogador 3 fazendo coleta de sangue, laboratório interno, tá certo? Reformamos completamente a loja do 13, transformamos a loja numa loja padrão, licenciamos a marca do 13 para vários produtos, para poder gerar receita. Eu vejo algumas pessoas criticando, o 13 não é um time de hambúrguer, de loja. Não, mas são formas de gerar receita, para poder cobrir os custos do clube, já que, infelizmente, só com a presença da torcida, a gente não consegue fazer o clube acontecer, porque o que tem sido gerado de receita a partir da torcida, desde o primeiro ano, nunca conseguiu cobrir as despesas que o clube tem, nunca conseguiu cobrir. O ano passado, a gente, mesmo com aquela campanha que nós tivemos, na fase de classificação, a média de público pagante do ano passado, não chegava a 3 mil pessoas. Veio melhorar depois da fase de mata-mata. Mas a Série D, 70% dela compreende entre a fase de grupo. Ou seja, a sua maior despesa está exatamente entre a fase de grupo. Mesmo ano passado, com aquela campanha, a gente não conseguia ter média de público maior do que 3 mil pessoas. Então a conta não fecha. Com o preço médio do 13, ticket médio do 13, né, em torno de R$31, R$32 do ingresso. Você tem 90 mil, 100 mil reais, às vezes, no máximo, de renda bruta. Quando você tira o que fica ali, fica 60 mil reais. Quer dizer, esse último jogo agora, por exemplo, 13 e Central, a renda líquida, eu acho que não deve ter ficado nem 40 mil reais. Ficou pouco. 40 mil? 20 e pouco mil, não é isso? A renda líquida ficou 20 e pouco mil reais. O cara tem apenas 2 rendas no mês para fazer frente a um custeio do tamanho que a gente tem. Como é que você vai fazer milagre? Não é? Então, assim, é preciso ter responsabilidade, é preciso ter tudo isso, e a gente procurou durante esse período inteiro ter esse nível de responsabilidade. Obviamente, eu não sou jogador. O time do 13, pronto, esse time do 13, o elenco, é mais caro do que foi o 2023, é mais caro do que foi o 2024. Não, ele pode não ser tão qualificado quanto, mas a gente nunca contrata com o presente, a gente contrata com informação no passado. Esse elenco do 13, o ano passado, por exemplo, tem 2 jogadores que foram campeões nacionais da Série C, Cal e Dione.
Esse elenco do 13 tem um zagueiro que era titular absoluto do Confiança, time da Série C. Esse elenco do 13 tem jogador que foi vice-campeão da Libertadores jogando pelo Santos. Esse elenco do 13 tem o lateral esquerdo, que foi considerado um dos melhores laterais esquerdos da Série D do ano passado. Esse elenco do 13 tem um dos atacantes que atuou no futebol nordestino de maior realização de gol, que é o próprio Pipico. A gente tem um outro centroavante que foi artilheiro do Itabaiana, inclusive fez o gol que contribuiu para a nossa própria eliminação. Então, quando você vê o elenco do 13 esse ano, individualmente, todos eles, ou quase todos eles, são jogadores que têm um histórico de conquista, de grande desempenho. Se o time não está dando liga suficiente, isso foge ao controle da diretoria. Não tem como. E aí a gente fez a aposta, contratamos um treinador que tivemos que demitir porque realmente havia necessidade naquele momento, mas esse mesmo treinador acabou de ser campeão piauiense. Então são situações que fogem do nosso controle. Contratamos o Surian, começou a fazer um trabalho, quando estava engrenando, recebeu uma proposta que recebia o dobro do que o 13 tinha condições de pagar, não tinha como eu segurá-lo. Então são situações que fogem do controle. Então, quer dizer, diante de todo esse esforço que a gente vem fazendo, você está sendo execrado publicamente, é algo que dói, é algo que realmente machuca. Né? E a gente é ser humano, precisa defender sua honra, defender a família, para que ela não seja vítima de uma expulsão desnecessária. Boa tarde. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos ataques pessoais. Se teve algum episódio que te chamou a atenção fora do último domingo, né, que você acabaram xingando publicamente, alguns não foram todos. Se teve algo realmente, um episódio especial que fez realmente tomar essa decisão? Rapaz, começou assim, naquele amistoso, 13 Sergipe. 13 Sergipe, amistoso. O cara começou a xingar minha mãe. Não era minha mãe, a mãe do presidente não. Como o cara chama a mãe do juiz não. Era Maíldes. Aí vinha crescendo, viu? Vinha crescendo, tomando corpo, você calado, resiliente. E quando chega sábado, foi a gota d'água. Rapaz, danado você está fazendo aqui. Qual o sentido da minha vida? Poder estar esforço enorme, em todos os sentidos. Pessoal, profissional, deixa de trabalhar para estar cuidando, gastando, comprometendo seu crédito para poder fazer frente às despesas cotidianas do clube, que são muito maiores do que a capacidade de ter receita. E só pedrada, só pedrada. Não é que eu queira reconhecimento, não se trata disso, mas pedrada toda hora, todo instante. De maneira absolutamente assim, desproporcionada. Ganhou de 4 do Santa Cruz, que tinha nos derrotado. O Santa Cruz perdeu de 4 de Horizonte, é o pior time. Foi o único time que conseguiu tirar ponto do Santa Cruz de Recife. Você veja o tamanho do equilíbrio dessa chave. Né? Então você... Está deliberada. É porque realmente tem dia que a coisa não anda. Ali foi um dia que a coisa não andou. A gente havia perdido antes para o Santa Cruz, de Recife, como também do Rio Grande do Norte, com inúmeras chances de gol perdida. No caso do Rio Grande do Norte, com pênalti escandalosamente marcado contra. Certo? Tudo bem, mas sábado não. Sábado o placar terminou sendo até bom diante da apresentação que o time fez. Foi simplesmente desastrosa. Todos os sentidos. Terminou o jogo, disse que foi essa treinadora, isso não existe. Possibilidade. Na minha leitura, eu acho que houve um equívoco coletivo, né? Mas, enfim, então, isso precisa ser criticado, precisa ser posto, mas respeitando as pessoas. Eu queria só concluir a questão da pergunta, porque, assim, a gente visualizando os clubes gigantes, o 13 é um clube gigante, a gente entende que existe uma parte da pressão do torcedor. Você acredita que, de fato, passou uma linha, quando parte dessa falta de respeito? Você acha que, por exemplo, dá um exemplo do Palmeiras, o William Pereira hoje conseguiu transformar o Palmeiras no que ela é hoje, mesmo assim, em alguns momentos são xingados no estádio. Você não acha que é algo normal de acordo com o tamanho do 13? E se algumas falas, igual você teve a oportunidade de falar, como por exemplo, que o ano do centenário era um ano comum, você acha que poderia ter sido um pouco mais político, que ajudou nesse desgaste? Não, eu nunca disse que o ano do centenário é um ano comum, não. Tem duas coisas que eu nunca falei e que aí construí. Primeiro, que eu disse que a culpa era torcida. Eu nunca disse que a culpa era torcida. O que eu disse, digo e direi sempre, é que a responsabilidade
de manter um clube funcionando é de sua torcida. E aí, quando eu digo responsabilidade, eu envolvo diretores, que é torcedor, torcida de um modo geral, responsabilidade. Culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. Eu nunca disse que torcida 13 é culpada de nada. É uma responsabilidade. No momento em que a torcida toma uma decisão de não querer que aquele clube exista mais, aquele clube vai deixar de existir. Quantos deixaram de existir? Porque simplesmente a torcida foi largando e acabou-se. Ponto. Então não é culpa, é responsabilidade. Aí tem a sua simbologia. Agora, apesar de ser o centenário, ninguém pode fazer loucura. Aí são coisas completamente diferentes. Ninguém vai fazer loucura. Eu estava dizendo aqui, conversando com o Anatólio, o 13, como é que o 13 funcionou durante muito tempo? Vamos fazer uma cotinha para comparar. Um time que não tem condição de comprar a passagem do jogador vir, ele vai ter condição de pagar o salário? Não. Adianta fazer dessa forma? Para estar aí 30 e tantos milhões de dívida, e que se não fosse a nossa gestão que ingressou com a RJ, essa dívida já estava alcançando, se brincar, uns 50 milhões de reais, porque só de serviço da dívida era mais de 300 mil mês. Mais de 300 mil mês. Essa dívida já estava alcançando talvez 50 milhões de reais, se a gente não tivesse impetrado a RJ como nós se fizemos. Então é preciso ter responsabilidade. O fato de ser ano de centenário, você só pode fazer, obviamente, se nós tivéssemos tido o ano passado mais felicidade de ter conquistado cotas para esse ano que não a gente teria, até pela importância do ano, ter feito um investimento maior, porque você teria algum lastro. Mas nós chegamos no limite, até passamos do ponto que tínhamos que fazer, até pelo fato de ser centenário. Como eu disse, essa folha do 13 é maior do que a do ano passado e maior do que a do ano atrasado. Acontece que ainda não deu liga, mas poderá dar. Então, assim, só aproveitando a sua oportunidade, então, assim, foi narrativas que foram construídas, você pode procurar em qualquer lugar, que em momento nenhum, nunca eu disse que a torcida era culpada de nada, se apenas que a responsabilidade não da torcida do 13. Qualquer torcida, ela é a grande responsável pela existência do seu clube. Não é isso? Como também, os anos de centenário e outras datas simbólicas que têm sua importância, devem ser feito todo um trabalho desde que o clube possa assim fazer. Se o clube não tem ou não reúne condições de fazer, ele vai fazer para afundar no ano do seu centenário? Não adianta. Não é verdade? Então, assim, a gente sempre primou demais por responsabilidade. Né? Quando eu assumi o 13, eu digo, ó, não adianta ser, por exemplo, campeão. O 13, no ano que foi campeão, foi rebaixado. Porque foi campeão sem ter condição de pagar o jogador. E a falta de dinheiro rebaixou o 13 na Série C. Então não adianta, tem que fazer as coisas que pode, né? Medido e pesado, para que possa dar uma mais lá, se der algum erro, a coisa não ficar desastrosa. Né? A gente tem compromisso no curto prazo para honrar, do 13, do ponto de vista de folha, do ponto de vista de outros compromissos de menor futuro. Mas se essa diretoria não fosse mais diretor hoje, vencido dessa diretoria, hoje é dia 4 de junho, que a folha vence dia 10, mas hoje, dia 4 de junho, nós não teríamos R$1 para pagar dessa diretoria vencida a absolutamente ninguém. Eu estou falando a ninguém. Com todas as certidões tiradas, com conta em banca aberta, eu não sei nem quantos anos o 13 fazia que não tinha uma conta em banca aberta. O 13 com cartão de crédito, tá certo? Contratando jogador, um elenco inteiro, sem adiantar R$1 de salário, só na confiança, só no crédito. Quer dizer, olha o tamanho da conquista que essa diretoria alcançou do ponto de vista. É óbvio que isso, em algum momento, faz fazer com que a bola entre, as conquistas. Contratar e que formar time sempre será uma aposta. O Paris Saint-Germain investiu bilhões de dinheiro em grandes elencos de estrelas e o time nunca ganhou nada. Formou um elenco basicamente todo da base, com outro jogador mais conhecido, acabou de ser campeão numa das atuações mais brilhantes de final de Champions League. E vale salientar,
Começou o campeonato, quase não se classifica. Nos 5 primeiros jogos do Paris, ele perdeu 3, empatou 1 e ganhou 1. Depois foi se recuperando. Por quê? Foi chegando o apoio, foi chegando o incentivo. Domingo, aliás, sábado, o 3 levou um gol logo no início, aquilo mexeu muito. Com 7 minutos de jogo, os jogadores estavam sendo vaiados. Isso tira a confiança de qualquer jogador mesmo. Ele até pode ter falhado. Eu disse aqui uma vez, numa coletiva, Bob estava presente, e algum de vocês também, que em 2023 nós só fomos campeões porque Mock errou uma bola, o Souza empatou e a torcida naquele momento apoiou ele. Eu disse isso mais de uma vez aqui em coletivo. Se a torcida tivesse tido com o Mock o comportamento que teve sábado, Baiano, por 7 minutos. Sabe quantas vezes a gente tinha sido campeão em 2023? Nenhuma vez. Mas o time, a torcida aplaudiu, o time disse, eita, dá para recuperar, pelo menos tem um apoio popular. Porque, bicho, você ser vaiado pela torcida adversária faz parte. Você ser execrado pela torcida adversária faz parte. Aliás, é até bom, ninguém quer ser elogiado pela torcida adversária. Agora, quando é pela sua torcida, dói de forma diferente. Machuca de forma diferente. Tá certo? E aí isso realmente precisa ser repensado por quem se diz amante do nosso clube. Pelo que eu entendi, que você falou na lista coletiva, você comunicou ao Conselho Deliberativo a intenção da diretoria de renunciar. O ato não foi efetuado até agora. Exato. A gente, na verdade, não comunicou a intenção. A gente comunicou que iremos fazer. E aí o Conselho pediu que a gente desse um prazo para que o Conselho tramitasse todo o processo de antecipar a eleição, porque a eleição 13 está prevista para abril, maio do ano que vem. A gente está praticamente um ano ainda da eleição. E aí ele pediu que pudesse segurar para a gente poder não fazer, vai tentar construir essa transição da melhor forma possível. O clube não ia ficar nesse vago administrativo, né? Essa diretoria, diferente até do que existia comumente, ela é uma diretoria que cada pasta, de fato, tem seu nível de autonomia e trabalha de forma independente. O presidente tem suas atribuições, diretor de marketing a sua, jurídico seu, vice-presidência a sua, departamento de patrimônio seu, e assim vai. Cada um cuida. Hoje, de fato, tem diretoria com pasta bem definida, com cada um com suas atribuições. Isso faz uma diferença enorme. Esse trabalho que a gente conseguiu, que envolve muita coisa, não fui eu isoladamente que consegui, eu jamais conseguiria. Só conseguimos porque tivemos toda hora uma equipe inteira funcionando perfeitamente. Então, eu jamais teria condição de conseguir 10% das conquistas que conseguimos, de um modo geral, se fosse apenas eu e um diretor de futebol, como comumente acontecia aqui. Jamais. Porque nenhuma outra área iria funcionar. Aqui não, a gente tem uma diretoria e conseguir manter esse nível de trabalho não é fácil. Envolve muitas frentes. E aí o Conselho trabalhou nesse sentido, ele vai trabalhar essa transição, né? E vamos ficar aí o menor tempo que der para ficar, para que ele possa fazer exatamente essa transição. Boa tarde a todos. Arthur, você pensa em um dia ainda voltar ao 13 como membro da diretoria? Não. Então, agora não, continuarei o resto da minha vida, enquanto vida eu estiver, frequentando as arquibancadas, né? Porque eu tenho muito amor por esse clube, tem muito a ver com a história da gente, de Campina. Tá machucado. Mas eu acho que o que tem nos levado a essa decisão de antecipar a nossa saída é exatamente fruto do que eu já coloquei aqui. Não é fácil, não. Você está, no esforço que a gente está, o cara está sendo execrado, familiares seus sendo execrados, diante das pessoas que você mais gosta. É difícil, é duro. Você tem um filho de 10 anos e o menino escutar o que ouviu numa arquibancada só do seu pai. É duro. Só quem sabe é quem é pai, quem é pai que tem qualquer empatia se coloca no meu lugar. Sabe? Então, assim, se eu fosse uma pessoa intempestiva, eu não estaria nem dando essa coletiva. Eu andaria o 13 plantar batata, cada um quisesse assumir, mas não vou fazer, a gente não vai fazer isso. Tem responsabilidade com o clube, com essa instituição, sabe? Então, assim, precisa ter responsabilidade nesse sentido. A minha saída e da diretoria é um fato, vai acontecer, mais rápido possível. Chegaram a tentar mudar a tua decisão? Houve nesse sentido, mas eu digo, o problema é você quando alguma relação perde o sentido para você,
Né? É difícil você conseguir. Fica lá a ferida, fica marcado, não tem jeito. Hã? Não, eu vinha sendo resiliente, né, João? Então, a gente já vem, você vai sustentando, vai sustentando. Chega um ponto que não perde o sentido. Outra coisa, né? Você começa a ver mais gente cada vez mais aderir a um movimento desse. Então, se você está sendo um obstáculo disso, então eu saio. Né? Se eu estou sendo um obstáculo, eu saio. Não tenho porquê. Não tenho nenhum amor a cargo, não tenho nenhum interesse de estar aqui. Diga-se mais, nem o cara ganhando muito dinheiro justificaria o cara aceitar esse tipo de comportamento, quem quer que seja. Né? Às vezes, o presidente desses clubes ganha uma fortuna para estar na presidência desses clubes, talvez eles aguentem muito por isso. Mas não é nosso caso. Não é? A gente, ao invés de ganhar, a gente gasta. Né? Ou seja, essa diretoria aqui, em 3 anos, 13 nunca fez um jogo para essa diretoria tomar uma Coca-Cola com dinheiro do 13, de viagem. Uma Coca-Cola. Nunca ficou num hotel pago pelo 13, nunca teve uma Coca-Cola paga pelo 13, um água mineral paga pelo 13. Nunca. Essa diretoria inteira. Nunca. Ninguém. Nunca. Durante esses 3 anos que eu, na presidência, todas as vezes que eventualmente alguém pediu a mim cortesia, eu nunca dei. Eu dizia, quando eu dizia, me dê seu Pix, fazia o Pix, compra o ingresso. Nem cortesia eu nunca dei a ninguém. Eu, como presidente do 13, Bush é testemunha disso. Cansei de fazer Pix, compra o ingresso, toma. Então, assim, procurou o tempo inteiro zelar pelos interesses desse clube. Você faz um esforço desse. O cara está sendo execrado por caminho. Qual o sentido disso? Quem fez isso e tiver a oportunidade de assistir esse nosso, né, até desabafo, no futuro, não a mim, reflita quando você quiser expor alguém, respeite, né? Se contenha nisso aí, você não vai estar ajudando. Se você diz que ama o seu clube, haja de forma diferente, porque a forma, quem ama de fato, pensa nas consequências, né? O casal que briga, diante do momento, se você for agir de forma imprudente e partir para uma agressão, o que é que vai acontecer com aquele relacionamento? Vai se acabar, vai perder o sentido. Se você ama aquela pessoa, então se contenha, deixa a raiva passar e respeite aquela pessoa. Depois sente, converse, procure ver o que está acontecendo, mas a gente precisa ter grandeza nesse sentido, né? E a gente vê, e eu vou mais além, eu disse a Anatólio hoje. Anatólio, alguém mandou mensagem para mim, não, torcida organizada. Eu quero aqui fazer um registro público de agradecimento à própria torcida jovem do 13, que o tempo inteiro sempre me respeitou, viu? Não foi esse achaque que a gente sofreu, não foi da torcida jovem do 13, não. Foi de torcedores comuns, o que é pior. Porque podia se esperar isso de torcida organizada. Muito obrigado à torcida jovem do 13, que sempre nos respeitou. Apesar de, às vezes, ter alguns excessos, mas eles sempre nos respeitaram. Sempre nos respeitaram. Tá aqui meu agradecimento. Foi de torcedores comuns, que se dizem, de fato, 13 anos. Não são. Se fosse respeitável o presidente da sua instituição. Boa tarde a todos. Bolinha, usando inclusive um gancho aí que você falou, né, que você nunca viu na história do 13, esse tipo de relação com o presidente. Eu vou pegar esse embalo aí, né, e compartilhar também. Eu acompanho a história do 13 aí administrativamente, provavelmente desde a gestão Batista para cá, e eu não recordo de nenhum outro presidente que chegou ao grupo tão aclamado como você chegou em 2023, com todo o apoio popular. Em 22, né, quando foi campeão em 23, foi carregado dos ombros na Avenida Brasília. Um movimento que eu não recordo ter visto nenhum presidente passar, questão popular. E agora, pouco tempo depois, a gente vê esse apoio derreter, né, e você hoje apontar, né, como esse desgaste com a torcida ser o principal motivo da sua saída. A quem você atribui isso? Você reconhece algum erro no departamento de futebol, por exemplo? Eu só seguramente tem, mas é porque futebol é aposta. Não é ciência exata, não. Futebol é aposta. Tem jogador que não rende no clube, tem jogador que rende no outro. Por exemplo, qual foi o maior jogador do 13 no ano passado? Thiaguinho. Thiaguinho tinha sido
mal sucedido em Sampaio Corrêa, tinha sido mal sucedido por todas as tentativas por onde ele tinha passado. Vai ser sempre uma aposta. Ele poderia ter jogado nada, poderia, mas surpreendeu. Futebol será sempre aposta. No ano anterior, o Flamengo, quando comprou o Thiaguinho, ele tinha 17 anos, a época por 7 milhões de reais, veio do Náutico. O Flamengo apostava no Tesouro. 7 milhões de reais à época era muito dinheiro. E Thiaguinho não jogou nada lá. Então, assim, futebol será sempre aposta. As pessoas que acompanham o futebol têm que ter essa compreensão. E se você não tiver, assim, o senso da necessidade de aposta, você imaginar que é tudo certinho, você vai se decepcionar em dado momento. A gente tem um departamento de futebol que tem Igor como a pessoa que tem os números dos scouts, onde a gente sempre procurava, ao longo desse tempo, contratar jogador, primeiro, que coubesse dentro do orçamento, e aí caber dentro do orçamento de um time como o 13, que é um orçamento pequeno, é você disputar esse jogador sempre com muitos clubes, e às vezes você perde porque um clube às vezes tem um calendário melhor, uma exposição melhor, enfim, tem alguma estrutura que de repente, uma camisa às vezes com mais peso do que a nossa, então você sempre disputa com muitos clubes. E às vezes nem sempre você contrata o jogador que você deseja. Aí você vai para o plano B. E ao passo que você vai para o plano B, o seu risco aumenta. Aí você às vezes não consegue, aí você vai para o plano C. O seu risco aumenta mais ainda. Às vezes você contrata o plano E. Porque realmente é o que cabia. E aí a aposta aumenta, o risco por sua vez é maior. A vantagem quando você contrata o plano E e dá certo é porque você tem uma relação custo-benefício bacana. Mas isso não é certeza de nada. Então não é... Eu vou dizer uma coisa, eu conversando com o Marcelo Vilar sobre essa questão, ele disse, Arthur, uma coisa que os clubes hoje não acompanham, mas é preciso começar a acompanhar. Até a personalidade do jogador, do ponto de vista se eles são sanguíneos, se eles são coléricos, se eles são... Enfim, porque até esse traço da personalidade do jogador interfere no time que ele vai jogar. Quantas vezes a gente chegou e disse... A gente contratou um jogador de um time menor que estava acabando lá, chega aqui e sente o peso da camisa. Aquilo é diretamente associado ao traço da personalidade daquele atleta. Que aquele atleta tem uma personalidade que no momento que ele tem cobrança, ele submerge. Se ele tiver um temperamento colérico, sanguíneo, ele vai crescer, porque vai se sentir desafiado. Mas se não for o caso, ele submerge. Então até isso é subjetivo e é implícito no resultado que você vai poder formar. Então, é óbvio que a gente errou. Não tem nem o que discutir. E vai errar sempre. Não tem jeito. Olha, o Botafogo de João Pessoa tem o segundo maior orçamento da Série C. Eles daqui a pouco alcançam o maior orçamento da Série C. Para anunciar mais jogadores. O Botafogo está com uma campanha infinitamente menor do que a do ano passado, que tinha um orçamento muito menor do que está tendo esse ano. Numa gestão completamente profissionalizada, departamento para tudo, pessoas especialistas em tudo, uma estrutura de scout fortíssima, que eles não tinham, nomes nacionais e internacionais. O senhor, o executivo do Botafogo, o Santos caiu com ele, mas subiu com ele. Caiu e subiu para a Série A. Estava na Série A, Série B subiu para a Série A o ano passado, então você veja. E nem isso é sinônimo de resultado dentro de campo. Futebol sempre será assim. Né? O Atlético do Paraná caiu o ano passado com o maior orçamento gasto no futebol na história do Atlético do Paraná. Caiu o ano passado, inclusive no ano do seu centenário. Você veja, o projeto do Atlético do Paraná era chegar no ano do centenário com o Mundial. Bateu na trave quando foi vice da Libertadores, há uns 3 anos atrás. No ano do seu centenário, no maior orçamento gasto no departamento de futebol na história do clube, o time caiu para a Série C, da Série B. Então, o futebol sempre será aposta, não tem jeito. Né? A gente trabalha para tentar diminuir os riscos. Mas tem coisa que foge do seu controle. Digo sempre, uma bola bate e resolve entrar, bate e resolve sair. Isso muda para sempre. Aí, às vezes, eu vejo as pessoas, não, houve falha de planejamento, houve isso e aquilo. O ponto de partida de qualquer planejamento, que é importante, que aí é onde entra a nossa maior dificuldade, é porque para você constituir um orçamento,
ou um planejamento, você tem que ter um orçamento de receita prevista para que você possa instituir as despesas dentro desse orçamento da receita prevista. A receita prevista para esse ano do 13 era a mínima possível, porque o clube não recebe nem R$1 da federação para disputar um estadual. Nós não tivemos nem R$1 para disputar a Copa do Nordeste, mito eu. Tivemos 180 mil da cota, mas muito aquém do que deveríamos ter, que era 1.100.000, 1.200.000, se a gente tivesse classificado para a fase de grupo. Então, a gente perdeu essa receita. A Série D são R$450 mil que ela dá em 3 parcelas, né? Então, a gente vai recebemos essa semana passada a segunda parcela e deverá receber a outra parcela final de julho e início de agosto, está previsto. Então, assim, muito escalonado. Você teve despesa abril, você tem de maio, você tem junho, você tem julho, classificando você vai ter agosto, classificando você vai ter setembro. Então, é muito longo o período e o nível de receita é muito baixo. Então, planejar sem ter horizonte de receita é quase impossível, gente. Muito difícil. E o planejamento ter seu nível de assertividade. E mesmo assim, diante de toda essa dificuldade, a gente conseguiu aos trancos e barrancos chegar hoje, como eu disse, no dia 4 de junho, vencido sem nenhum centavo a ninguém. Então isso é uma vitória do clube muito grande. E que eu tenho certeza que a gente, deixando o 13, o próximo diretoria assumindo, vai ter muito mais tranquilidade em trabalhar do que a gente teve quando nós assumimos, quando a gente pegou o treino numa situação absolutamente deplorável em todos os sentidos. O treino não tinha uma camisa de treino para treinar, não tinha estrutura em nada, não, funcionário atrasado, sem crédito algum, tudo bloqueado, ninguém, departamento jurídico, não sei quantas ações trabalhistas, sequer os caras tinham aberto para ver as coisas, tudo correndo à revelia, certo? Não tinha uma bola aqui no PV, o campo praticamente entregue, não tinha a menor condição de ter treino, de ter jogo. Quer dizer, o que você imaginar, sem calendário, o que você imaginasse, que você pudesse imaginar que o clube precisava ter minimamente, a gente não tinha. Né? E saímos lá, devagarzinho, conseguimos, graças a Deus, equilibrar, pagar, honrar, houve conquistas, vitórias, também derrotas, mas no saldo eu tenho certeza que o balanço dessa gestão como um todo é muito mais positivo do que negativo. Para deixar uma coisa um pouco mais clara, a sua renúncia, no momento que você vai sair do 13, esse prazo tem alguma data definida? Não, o prazo quem vai definir são os trâmites do Conselho. No caso, você fica no 13... Até o Conselho cumprir o trâmite dos prazos que for necessário. Certo. Tá certo? E com relação ao seu mandato, essa sua trajetória no 13, você tem algum tipo de arrependimento em relação a tudo, a planejamento em alguma temporada, em relação ao seu trato com a torcida, esse relacionamento que você teve, que em alguns momentos teve alguns atritos, você tem algum arrependimento durante toda essa sua passagem por 13? Eu nunca tive atrito com ninguém. Não tem, eu quero que alguém me diga aí, procure uma frase minha contra algum torcedor, uma fala minha que pudesse atingir alguém. Eu nunca disse uma frase. Uma frase. O que eventualmente aconteceu foram narrativas que foram criadas, e aí eu não tenho como conter isso aí. Compete a quem tem compromisso com a verdade desmistificar o que foi criado. Né? Como eu já disse, eu nunca disse que a torcida era culpada de nada. Culpada de quê, pelo amor de Deus? Tá certo? Nunca disse que o ano do centenário era um ano comum. Como é que vai dizer que o ano do centenário é um ano comum? Não é? Agora, o fato de ser centenário, você não pode fazer loucura. Você tem que ter responsabilidade. Não é? Sempre respeitei a todo mundo. Nunca dei uma resposta de uma vírgula. Pode procurar todas as postagens durante a nossa gestão. Tem lá comentário de todo tipo. Eu nunca disse, nunca fui lá dizer oi. Desafio que a pessoa diz. Paulinho disse oi na rede social do 13. Nem na minha rede social. Eu só posso falar por mim, né? Os outros eu não tenho condição de falar pelos outros. Então, assim, do ponto de vista da minha relação com a torcida, sempre foi muito respeitosa. Agora, como qualquer outra relação, o respeito deve ser recíproco. Ponto. Segundo, você falou especificamente arrependimento. Não, eu acho que foi uma experiência muito válida para a minha vida, de verdade. Eu sei que, onde meu pai estiver,
ele está feliz, se ele estiver tendo a oportunidade de ver que a gente conseguiu, né, dar ao time que ele tanto amava conquistas, respeito, um mínimo de organização, e eu acho que onde ele estiver, ele vai ter capacidade de reconhecer isso. Os meus próprios filhos, apesar de ter vivido toda essa exposição, mas eu acho que, de certa forma, eles viveram algum momento bom, eu acho que isso é importante. Agradecer a você, Anatólio, e a todo o Conselho, por todo o apoio que vocês nos deram. Nós nunca tivemos qualquer tipo de problema com o Conselho, nem com nenhum conselheiro. Sempre nos respeitaram, nunca fizemos qualquer pleito para poder não ser imediatamente acatado. Se eu tivesse de falar alguma coisa, jamais teria uma vírgula para falar do Conselho do 13 até esse presente momento, e que inicialmente foi a relação constituída com o nosso amigo Tagino e depois foi Anatólio. Então, assim, zero de qualquer rusga, de qualquer ruído. Tudo sempre foi construído a quatro mãos. E eu digo a vocês, isso foi fundamental para que a gente pudesse, de certa forma, organizar o 13. Senão nós não teríamos conseguido organizar o 13, de jeito nenhum. Tá certo? Então, aqui está, assim, meu agradecimento a todos que nos apoiaram e nos apoiam, né? Aquelas pessoas que entendem toda essa angústia que a gente vive, que já passaram pelo clube e sabem quanto é difícil estar sentado nessa cadeira, diante de todas as cobranças que são feitas, mas eu volto a dizer, não foram e não são as cobranças que me fizeram tomar essa decisão. Foi a falta de respeito, foi a execração pública. E a gente não pode permitir e nem devemos banalizar isso nos estádios. Porque a gente não pode e nem deve permitir que isso seja banalizado nos estádios, não. Porque isso é muito sério. Né? É algo que realmente o torcedor precisa compreender. Existe um movimento no mundo, e eu acho que a gente pode liderar isso aí, de que qualquer jogo que haja qualquer movimento de racismo, imediatamente o jogador é preso, é denunciado, e a desmoralização pública de homens e mulheres, porque não entra nessa. Será que talvez não seja pior do que até a prática desse crime de racismo? E assim, a gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode banalizar isso. Tá certo? Então a gente tem que ter coragem de enfrentar isso, de não aceitar esse tipo de situação, para que as pessoas se eduquem, gente. Não gostar, criticar, chamar de incompetente, que não conhece, tudo bem, mas quando passa para execração pública, de respeito público, não. Aí a coisa perde completamente sentido. Então, que fica meu pedido a vocês que fizeram isso. Não façam mais, não. Não é comigo, não. Com ninguém que eventualmente possa vir futuramente assumir o 13. Porque vocês estão fazendo um desserviço ao clube que vocês dizem que amam. Paulinho, na coletiva desse ano, a gente falava muito sobre SAF. E é algo que vocês sempre bateram, dizendo que é algo inevitável. Porque vai se transformar em SAF. E que a previsão que você trabalhava era para que no início, no final do ano, para início de 2026, esse processo ficaria bem encaminhado. Como torcedor mesmo, que eu acho que pensa muito sobre isso, quer saber o futuro do 13. O que é que tem hoje em termos de processo do SAF, e possível até com o Anatólio aí, quanto tempo vai durar esse processo de trâmites para antecipação da eleição? Veja só, a gente faz 3 anos que a gente trabalha para estruturar o 13 para uma SAF. Nós teremos uma GC agora, final do mês, a GC é a Assembleia Geral de Credores. Certo? E que o sucesso dessa GC, se a gente tiver sucesso nela, ou seja, se a proposta que a gente vai fazer aos credores do 13 for acatada e a gente conseguir transformar a dívida do 13, ou seja, reduzir a dívida do 13 a um nível que a gente vai propor, eu tenho nem dúvida que até dezembro o 13 é uma SAF. Pode ser que eu seja frustrado, mas eu tenho certeza. Por quê? Porque a dívida do 13 hoje, ela é muito grande. Então, o 13 é um clube completamente inviável do ponto de vista de investimento, pelo tamanho de sua dívida hoje. Mas se a gente conseguir reduzir essa dívida, ela tem uma pequena correção, 35, 36 milhões, mais ou menos em torno disso, não é isso? Então, 35, 36 milhões. Então, quer dizer, se a gente conseguir reduzir essa dívida do 13 a um tamanho que a gente vai propor na Assembleia de Credores, eu tenho certeza que o 13 torna-se um ativo interessante para poder realmente encorajar. Agora, as propostas que a gente recebe
todas elas são condicionadas a essa questão. Vocês já aprovaram a SAF, a J? Eu digo, não. Então a gente tem que aguardar. Porque uma coisa é você chegar e assinar. Comprei um time que deve 5 milhões. Outra coisa é comprar um time que deve 40. E o que é que acontece com os credores? Eles dizem, ó, a gente nem anunciar pode fazer nada, porque se a gente anunciar, eles vão achar porque tem dinheiro, aí os caras não querem aceitar a redução da dívida. Isso termina sendo ruim para todo mundo. E digo mais, que eu me antecipo. Se os credores não aceitarem o que a gente vai propor, eles nem vão receber o que a gente vai propor, nem vai receber mais nunca nada, porque não vai ter SAF. E o 13 não tem a mínima condição de pagar, vai ser decretada a falência do clube. Porque o 13 não tem condição de fazer frente ao tamanho de sua dívida. E aí o 13 se viabiliza de vez. Então os credores é melhor perder uma parte e ficar com alguma coisa ou perder tudo. Então a lógica vai ser essa. Ou aproveita agora, ou realmente não vai ter a menor condição do 13 fazer frente ao tamanho de sua dívida. Hoje a gente colhe essa dívida, ela foi constituída por um passado de pessoas que não tiveram a intenção de fazer. Eu sei que não tiveram. Mas talvez não tivesse o alcance de fazer de uma maneira que não gerasse passivo, como a gente fez. Nós tivemos, ao longo desses 3 anos, apenas 2 reclamações trabalhistas da nossa gestão. Uma, do jogador Pilar, que reclamou, mas todos os seus salários estavam em dia, reclamou 90 mil reais. A decisão final ficou um pequeno ajuste lá de cálculo, pagamos 2 mil e poucos reais. Escute bem. E o jogador Gabriel, que era goleiro do time de 2023, que iniciou a temporada como titular, depois machucou-se, a Ryan assumiu a titularidade, ele ficou um tempo sem jogar, depois voltou a ficar disponível, Ryan não saiu mais, terminou o contrato, a gente não renovou com ele, pagamos a ele todos os títulos, 0 de dívida com ele. Ele foi jogar, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, depois alegou que tinha ficado lesionado e que o treino não tinha tratado ele. E aí está aí a discussão na justiça, mas do ponto de vista de recebimento de título, 0. 3 anos, apenas 2 reclamações dessa gestão. E uma ganhamos, né, de Pilar, a outra está sendo discutida ainda na justiça. Então, isso mostrou quanta responsabilidade que nós tivemos em relação a esse clube. Pagamos quase 4 milhões de dívida trabalhista passadas. Quase 4 milhões pagamos de dívida trabalhista passada. Tá certo? Quer dizer, essa dívida que hoje está aí 35 milhões, seria quase 40 já. Pagamos quase 4 milhões de reais de dívida passada trabalhista. Né? Pagamos dívida de academia, que tinham comprado a academia e não tinham pago, a gente pagou. Quer dizer, tem uma série de coisas que foram feitas, né, nessa gestão, de coisas que a gente poderia até dizer, não é de minha responsabilidade, não. Mas em momento nenhum a gente assumiu isso. Por quê? Porque no momento que a gente assumiu a presidência do 13, assumiu a presidência do 13 com seus ônibus e seu bônus, e disse sempre para a pessoa, olha, a gente olha para frente, ninguém olha para trás. Ninguém que passou aí, eu entendo que fez de proposta. Porque às vezes acontece, ninguém fez de proposta. Mas a gente sabe que não pode fazer. Por isso sempre fomos muito prudentes em tomar qualquer decisão em relação aos compromissos que a gente pudesse assumir em relação ao destino do 13. Antes da gestão ainda aqui à frente do 13, haverá contratação para a Série B, pois as redes sociais já cogitavam que estava na Vitória, mas tentando. Não. A nossa gestão só faria contratação se o 13 viesse a classificar agora para a fase de mata-mata. Que a gente aproveitaria os jogadores que estão em atividade na Série D, dos clubes que não tivessem se classificado, para a gente tentar reforçar naquelas posições que efetivamente se faz necessário. Por quê? Você hoje não pode contratar nenhum jogador que está em atividade na Série D. Você hoje só teria, em tese, condições de contratar jogadores que estão ou inativos, ou que estão na Série C e tiveram algum problema de rendimento e não estão sendo aproveitados na Série C, que você aumenta o risco de dar certo. Então, não acho prudente, nesse momento, você fazer esse nível de contratação. A gente não tem condição de contratar um jogador titular de um clube da Série C. Então, não tem sentido. Então, a ideia construída é que a gente pudesse classificar, ou possa classificar, e aí, na fase seguinte,
que vai ter a janela, e aí você vai poder contratar até 3 jogadores, salvo engano, de clube que atuaram na Série D, que é exatamente, eu acho que a quantidade de jogadores que a gente precisava e precisa para poder realmente deixar o elenco, né, do tamanho que imagino que seja necessário para uma fase de mata-mata. Arthur, você já falou dessa questão de tudo que foi feito durante todo esse tempo da gestão, né? Mas existe alguma coisa que você não conseguiu tirar do papel desse tempo e não deu tempo de fazer? Muita coisa, muita coisa. Assim, primeiro assim, eu acho que a gente tinha muita esperança que a gente tivesse conseguido, por exemplo, né, deixar o 13. Eu queria estar agora, hoje, com um calendário totalmente definido no ano que vem. Para que o planejamento do ano que vem já tivesse incluído, por exemplo, no mínimo uma participação na Série D, se a gente não conseguir subir para uma Série C. Foi frustrante a gente não ter conseguido isso aí, né? Foi no último minuto que o Serra Branca fez um gol no Souza e tirou o calendário da gente. Foi frustrante. Isso é uma coisa que realmente eu fiquei muito sentido naquele momento, naquele dia, porque a gente tinha conseguido se classificar, tinha feito uma campanha ali muito próxima ao Botafogo, tínhamos vencido o Botafogo, mas na fase de semifinal o Botafogo se reforçou muito, né? E um jogo, meio que 2 jogos meio parelho, a gente não conseguiu eliminar o Botafogo e não pudemos ir à final, mas a gente tinha mais pontos do que o Serra Branca. O Serra Branca conseguiu empatar um jogo no último minuto lá em Souza e terminou nos tirando o calendário. Isso foi uma coisa que realmente deixou frustrado. Do ponto de vista material, era não ter conseguido fechar nenhuma parceria para a gente poder fazer a reforma que a gente pensava aqui em relação ao PV, para que o 13 pudesse voltar a ter jogos no PV, que eu acho que seria muito importante para o 13. Tanto é que toda a conversa que a gente tem com relação à SAF, uma das primeiras coisas que a gente coloca é exatamente essa necessidade da construção, sem treinamento, que inclusive foi uma parceria, uma concessão que o prefeito não permitiu alcançar, né? São área muito, muito importante ali na Luz do Campo, são 8 hectares de área. Construção de centro de treinamento e recuperação do PV. Isso é uma coisa que eu também gostaria muito de poder fazer, né? E os demais são coisas menores que você às vezes não faz por falta de dinheiro, mas também às vezes até por questão de foco. Você coloca no planejamento, mas não consegue. Mas do ponto de vista macro, de conquista, era ter deixado o 13 efetivamente um calendário. Poderemos ter, se a gente conseguir subir, mas eu queria já ter, independente do sucesso ou não, da Série D nesse ano, né? O PV ampliado e reformado e o início, pelo menos, da construção do centro de treinamento. Não vai ser possível. Mas aí eu pedi a Deus que, vindo a SAF, eles consigam fazer isso, que eu tenho certeza que farão. Eu só tenho uma pergunta para o Anatólio com relação a como é que vai ficar os próximos passos do 13. A partir de agora, como é que o Conselho vai mandar, digamos assim, como é que vai ser esses próximos passos até a realização de uma nova eleição. E a previsão, né, se puder. Veja bem, pelo fato de que o Conselho hoje está acima de tudo, e a gente, na qualidade de presidente, a gente vai ter que tomar as providências. Eu tenho que chamar a minha mesa diretora para poder reunir e marcar uma nova reunião do Conselho, para que isso a gente possa estudar a melhor forma possível e no mais breve tempo possível uma nova eleição. Então a gente tem que seguir tudo que determina o Estatuto. Isso aí é já tomar as providências a partir do momento que a gente tomou conhecimento de que a diretoria vai se afastar, é motivo de preocupação, porque é uma família, o 13. E esse trabalho executivo e o Conselho, desde quando Bolinha assumiu e que eu também assumi, a gente trabalhou um ao lado do outro. E não é nesse momento difícil, que o Conselho vai fechar as portas para a diretoria executiva. Não, muito pelo contrário. Agora que nós estamos mais unidos ainda, porque, afinal de contas, está em jogo o nome do 13 Futebol Clube. Vocês podem ter a certeza que o Conselho vai buscar o mais rápido possível uma solução para que seja resolvido tudo isso aí.